Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para a nossa segunda aula aberta de filosofia sistêmica. Formação de representantes para as novas constelações familiares sistêmicas e quânticas. Certo? Trazemos conceitos e práticas novas dentro do universo das constelações. Vocês vão me ouvir falar sobre as novas constelações familiares, sistêmicas e quânticas, certo? Na primeira aula, eu trouxe os tópicos e os conceitos que a gente vai desenvolver nesses 10 encontros, certo? E trouxe as ferramentas, a base de todas as práticas terapêuticas e fenomenológicas que deram origem para as constelações. Isso está na primeira aula. Nessa, então, nós vamos falar sobre as ordens do amor e as forças do amor. Sim, todo mundo que está dentro deste campo das constelações e que já teve algum contato, conhecem as ordens do amor, mas nem todos conhecem as forças do amor. As ordens do amor foi um sistema, um método organizado por Bert Hellinger, né? O grande mestre que organizou e formatou as constelações familiares e agora as novas constelações. E as forças do amor já é uma contribuição de um crescimento, de um enriquecimento da prática de muitos anos, né? Lembrando que inicia lá pela década de 70 e 80, e as novas constelações, elas vieram já a partir de 2000, 2010, e Brigitte Champetier de Ribes, que é uma marroquina que hoje vive na Espanha, e coordena um Instituto de Constelações de Madrid, que foi uma das primeiras alunas do Bert Hellinger, e ela hoje é a pessoa que dá formação em várias partes do mundo, em específico na América Latina e no Brasil. Ela vem 2 vezes ao ano para dar formação das novas constelações, certo? Então, vamos começar falando sobre estas ordens do amor, que são 3. Por que amor? É importante a gente trazer um conceito, esmiuçar e esclarecer um pouquinho esse conceito de amor. O amor não como um amor romântico, certo? Mas como um amor atitude em relação à vida, um olhar adulto e maduro em relação à vida e tudo o que acontece conosco e com nossas relações. Aí vem todos os conceitos, né, de sistema familiar, campos mórficos, morfogenéticos, fenomenologia. O amor, né, é tido como a maior força que existe. Todos os vínculos que nós temos, que nós criamos e desenvolvemos na nossa vida, eles são baseados no amor. Então, estas ordens do amor tornam possíveis todos os relacionamentos com os outros, com as outras pessoas, os outros grupos, as outras famílias, os outros sistemas, certo? Então, como foi identificado, né, ao longo do trabalho, que a cura não é uma cura individual, ela é uma cura maior, é uma cura do sistema todo. Quando eu curo algo em mim, eu estou curando algo do meu sistema familiar, tá? Que eu estou podendo olhar agora como um amor adulto, um amor que decide, né? Então,
A máxima que o Bert Hellinger traz para organizar e criar estas três ordens é que a ordem vem antes do amor. Somente com respeito o amor pode existir e pode fluir, certo? Ordem, lembrando, né, que a primeira tradução do alemão para o inglês, que foi mais ou menos sintetizado pela palavra constelação, é reordenamento, certo? Então, a ideia de que o amor é o fluxo da vida, aquilo que flui, né, a nível oculto nas nossas relações. E quando esse amor flui com leveza, sem bloqueio, sem interrupção, a vida segue, a vida flui. E tudo que flui gera mais vida. Então, a lógica básica desse fluxo do amor é para mais vida. Quando a gente cura algo, quando a gente organiza algo, reordena algo, a vida se abre para mais vida, para mais sintonia com a existência e a sintonia com algo maior. Lembrando que, às vezes, a gente está sintonizado com as questões muito cotidianas, pequenas, fechadas da nossa individualidade, sobrevivência, por exemplo. Ou também fechado a questão do nosso pertencimento a um grupo que a gente vive, a família. Então, a gente vai concentrar toda a nossa força da vida para manter esse grupo. E quando a gente satisfaz essas necessidades básicas, a gente amplia isso, é como se a gente dissesse assim, as questões espirituais, elas começam a emergir, a vir, o nosso olhar em relação ao mundo, ele se torna maior. Então, é como se a gente dissesse assim, a gente tem um olhar mais espiritual em relação a tudo e a todos. E o amor é a base disso. O amor atitude, o amor adulto, o amor maduro. Ok? A primeira destas ordens que foi organizada é a ordem da precedência ou hierarquia de tempo, segundo Bert Hellinger. Os membros antigos, quem nasceu antes, tem precedência em relação aos mais novos, porque eles vieram antes, eles estavam aqui antes. Os pais vieram antes dos filhos, certo? Então, o respeito à hierarquia de tempo é fundamental para que a vida se mantenha, a vida do sistema familiar. Tá? O respeito, a criança, por exemplo, quando a gente nasce, a gente é cuidado pelos maiores. Então, a força da vida está nos maiores. Então, essa criança depende, os filhos dependem dos pais. Quando eles vão crescendo, eles vão buscando a sua autonomia. E quando eles têm esta autonomia, eles continuam sendo menores do que os pais. Então, eu vou falar na segunda parte, quando fala das forças do amor, daí eu vou abordar as transgressões em cada uma dessas leis, ou transgressões, ou quebra dessas lógicas, dessas ordens, e os problemas que elas causam, que é o motivo que nós buscamos, nas constelações, reordenar, reorganizar. Então, precedência e hierarquia de tempo. Os pais são grandes e maiores, os filhos pequenos e menores, certo? A segunda ordem do amor é a ordem do pertencimento. Todos os indivíduos, sem exceção, têm o direito de pertencer a um sistema familiar na qual ele nasceu. Todos. Os direitos são iguais para todos, não importando o que cada um tenha feito de bom ou de ruim contra alguém ou a si mesmo na sua vida. Então, nada e ninguém deve ser excluído do sistema familiar. E isso inclui também os fatos, tudo o que aconteceu antes e a história de todos por igual.
certo? Então, todos têm o direito de pertencer. A terceira ordem do amor é o equilíbrio no dar e no receber. O dar e receber em igualdade é a base do equilíbrio dos relacionamentos. Eu dou o que eu tenho e recebo o que eu posso, certo? Eu dou para vocês, através desse momento, algo que é o meu conhecimento e a minha vivência, e vocês vão receber aquilo que vocês podem, aquilo que fica claro para vocês. E a gente sabe que essa troca de conhecimento, quanto mais vocês vão se apropriando, vocês vão podendo receber mais e mais, certo? Esta é a lógica do dar e receber, certo? E voltando, né, a única exceção se aplica aos pais e filhos, porque os pais dão a vida para os filhos, que a recebem com amor. Os filhos jamais vão poder devolver a vida. No máximo, eles vão gerar a vida nos seus filhos, dando continuidade à vida, certo? Então, nesse sentido, os filhos precisam dos pais. Os pais não precisam dos filhos. Nesta lógica, certo? Nesta lógica do equilíbrio no dar e receber. Quando vai crescendo, quando a gente vai se apropriando e se tornando mais autônomo, mais adulto, a gente vai poder retribuir mais. Então, uma lógica que cria muito desconforto e, às vezes, muita rebeldia e muita desordem, desorganização, é porque nós recebemos a vida e depois a gente foi cuidado por muito tempo até a gente conseguir caminhar com as nossas pernas. Então, a gente acaba se sentindo com uma dívida muito grande, né, por ter recebido. Então, devolver, ajudando, cuidando, protegendo outros, é a maneira que a gente tem de devolver tudo aquilo que a gente recebeu, certo? Então, essas são as três ordens do amor: precedência, hierarquia de tempo, pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber, dar e tomar, certo? E agora, essa primeira ordem, que é a hierarquia de tempo ou precedência, ela traz um princípio fundamental da estrutura familiar, e que ela também está presente na natureza. Se a gente olhar na natureza, ela existe uma lógica de, de tempo, de hierarquia de tempo, certo? Olhar os pais, tal qual eles são, como grandes, nos permite aceitar o lugar deles. E quando a gente aceita o lugar deles, a gente toma o nosso lugar de filho, né? De direito nessa ordem de precedência, e depois a gente vai se tornando pai, e a gente também vai seguir essa lógica, onde nossos filhos também serão menores que virão depois, certo? Então, isso preserva e fortalece o grupo. E vai servir para os nossos pais, com os pais deles também, né? E, em consequência, com os nossos filhos também. Eu devo lembrar que nas comunidades antigas e originais, os ancestrais, eles sempre foram os guardiões da sabedoria. O princípio e a necessidade dos ancestrais de preservar a vida. Os anciãos cuidam daquilo que é o fluxo do amor da vida dentro de um clã, dentro de uma tribo, dentro de uma família. E isso permite que os novos possam aprender com o seu tempo aquilo que for o seu caminho de vida e que eles possam ter os seus desafios sempre com essa proteção. E vai chegar um momento que esses novos vão começar a tomar mais lugar, eles vão assumir mais posições
de autoridade enquanto autoria de vida e também vão poder exercer essas funções mais nobres, né? E também vão ser referência nessa estrutura hierárquica e coletiva. E isso garante a sobrevivência. Então, a manutenção desta hierarquia é a manutenção da vida dentro do mundo. E quando há uma desordem nesse sentido, quando os filhos quebram isso, querem ser maiores, quando os filhos querem mandar, gritar, querem ir contra, digamos assim, esses princípios estabelecidos pelos ancestrais, eles criam essa desordem. A rebeldia ela é importante quando ela serve para a gente, digamos, lutar contra as injustiças, mas ela não pode, de alguma maneira, também gerar injustiças dentro desta ordem da hierarquia de dentro, certo? Porque senão pode causar uma desordem a nível oculto, inconsciente, e isso trazer peso, trazer uma carga pesada para esse clã, complicando, dificultando as relações humanas, certo? Então, é muito importante também a gente ver em muitas situações, em constelações, onde os pais não conseguem assumir o seu lugar de maior também. Os pais se sentem menores do que os filhos. E aí, quando um pai se sente menor, ele não se sente no seu lugar. O que acontece com o filho? O filho fica perdido, a filha fica perdida e também, poxa, ela não encontra o seu lugar na vida, por quê? Não consegue ir para o mundo, por quê? Porque ele não tem uma referência, ele não tem aquela figura, porque possivelmente esse pai também não tomou o seu lugar de filho dos seus pais. Então, quando essa ordem ela vem quebrada, muitas vezes cria muito conflito, e é muito comum nas constelações a gente reparar essa ordem do amor, da hierarquia, e tudo flui quando cada um encontra o seu lugar, certo? A segunda, que é o pertencimento, a segunda ordem do amor, ela está muito mais relacionada às questões de exclusão dentro de um sistema. Se todos têm direito a pertencer, não importa o que cada um tenha feito de mal, de ruim, se tenha transgredido, se tenha cometido algum crime, tá? A gente sabe que, voltando ao exemplo de culturas originais, onde não há punição para, digamos, os mais novos que cometeram algum crime ou algum problema sério que cria dificuldade nas relações. O que muitas comunidades fazem? Esses anciãos, eles pegam, juntam toda a comunidade, colocam esta pessoa no centro, tá? E não a tratam como um criminoso, sim como uma pessoa que, de alguma maneira, se distanciou da sua essência, do seu lugar. Então, eles tratam de organizar ritos e cerimônias para que, de alguma maneira, eles possam trazer de volta essa pessoa para o seu lugar. Muitas vezes falando dos feitos dela, falando da origem dela, falando das qualidades dela, para ela relembrar isso e ela voltar ao seu lugar. Isso é bonito, né? Isso é quando a gente segue à risca essa ideia do pertencimento, respeitando que essa pessoa, mesmo que tenha cometido algo muito difícil, um crime, ela ainda tem o seu lugar porque ela é importante nesse sistema. Enquanto ela está fora, porque ela foi excluída, se ela é culpabilizada, se ela é criminalizada e excluída, o sistema fragiliza e essa pessoa muitas vezes não pode ou não tem condições de sobreviver separada, certo? Então, toda a exclusão causa um dano ao sistema todo, não só à pessoa. Tá? Isso não quer dizer que ela não deva ser responsabilizada por aquilo que ela fez. Sim, ela precisa
quando ela é reposta no seu lugar, aí ela reconhecer o dano que ela causou e buscar essa reparação de uma forma adulta e madura. Então, sim, ela vai responder a isso. Tá? Não, a gente não vê isso como uma punição, mas como uma compensação, certo? A punição prevê julgamento, a punição prevê, muitas vezes, uma imposição de algo, de uma hierarquia imposta, e nós não estamos lidando com imposição, nós estamos lidando com reordenamento, certo? Então, aceitar que cada pessoa é diferente, isso é muito importante, e ela vai lidar com as questões da vida de forma diferente. Então, às vezes, pode acontecer, né, por exemplo, de muitos, e isso é motivo de exclusão, por exemplo, engravidar uma moça, um rapaz engravida uma moça de de uma outra família, certo? Então, o mais importante é acolher agora essa outra pessoa, porque vem um descendente, não excluí-lo dali. Outra pessoa que nasce com um problema, um defeito físico, um problema mental. Às vezes, a exclusão se dá porque é muito difícil aceitar essa diferença, certo? E às vezes uma escolha de orientação sexual, por exemplo, dentro de uma família, muitas vezes é muito difícil e é um caminho mais fácil excluir, né? Vamos ver os momentos que a gente está vivendo no momento presente. É muito mais fácil eu esconder aquilo que eu não consigo lidar. Por quê? Por que eu não consigo lidar? Porque esse diferente, ele evoca em mim algo que é um olhar que a princípio eu não tinha. Um olhar de amor para algo. Ter um filho que assume uma homossexualidade, uma filha que assume uma homossexualidade, ela está quebrando de alguma maneira com alguma ordem, alguma lógica deste sistema. Então, isso faz com que todos possam, de alguma maneira, olhar com um amor adulto e maduro e saber que todo mundo tem o direito, né, de seguir aquilo que é a sua orientação. Ninguém escolhe. As pessoas se orientam, de alguma maneira, pela sua trajetória de vida e pelas escolhas que faz. Então, não cabe a nós julgar estas orientações. Sim, e também nem as escolhas. Então, os diferentes são muito importantes porque eles também vão quebrar com aquela lógica que sempre foi, muitas vezes, muito fechada e abrir para o novo. Nesse sentido, o novo tem força, ok? Então, as ovelhas negras são bem-vindas porque elas vão quebrar os padrões repetitivos também. Então, estas diferente como ela é muito importante para o crescimento tanto pessoal da gente quanto do coletivo. Incluir a todos como realmente são e aceitar os fatos como aconteceu, da maneira que aconteceu, tá? E com os recursos que eles tinham, evitando o julgamento, é um ato de amor. É um ato maior, é um ato de romper com as crenças limitantes. Isso dá força, isso amadurece, isso leva para mais, certo? Então, muitas vezes, lembrando que quando uma criança morre muito prematuramente, ou um aborto, causa muita dor. Então, assim, a gente deve lembrar e pensar que muitas exclusões elas se dão e se deram por não podermos lidar com as dores muito grandes, e está tudo certo. Então, se agora a gente pode olhar para todas as questões que aconteceram antes com amor e entender que todos estão, de alguma maneira, fazendo o melhor que podem, isso nos eleva num olhar mais maduro, mais adulto em relação à vida. Isso força, de alguma maneira, o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. E a maturidade se dá assim, nessa construção cotidiana da vida. Porque a vida não é
certinha aí, sempre igual. Ela vai sempre nos trazer desafios para que a gente evolua, para que a gente cresça, certo? Então, esses rejeitados, esses esquecidos, esses excluídos, eles querem e buscam ser vistos, certo? E reintegrados ao sistema. Não importa se vivos ou mortos. Eles continuarão a fazer parte, porque mesmo os que morreram, os que foram excluídos antes, esse buraco faz parte do sistema, então ele continua, né? E até que venha algum descendente porque esse buraco vai permanecer e essa instabilidade vai permanecer até que o sistema busque esse reequilíbrio, essa reparação, certo? Lembrando, as aulas estão aí, façam sempre as suas, anotem suas perguntas, suas dúvidas e nos enviem, porque a gente vai respondendo ou nos exercícios depois dessa aula gravada, né? Ou também diretamente com outros, nas respostas que a gente possa dar. E a terceira ordem do amor, que é a ordem do equilíbrio entre dar e receber, é a ordem que prevalece nos relacionamentos dentro de um sistema, tá? E também fora dele. Tá? É o equilíbrio, né? Esse é o equilíbrio no dar e receber também entre sistemas, entre as famílias. A gente pode lembrar que também sistemas maiores, sistemas de casta, países. Por exemplo, a gente está vivendo duas guerras agora. A gente pode ter esse olhar no equilíbrio de dar e receber. O olhar sistêmico, ele não é raso, não é simplista, não é imediatista. Ele deve reconhecer a história anterior. Por exemplo, né, esses dois conflitos que nós estamos vivendo nesse momento recente da nossa história da humanidade, se a gente olhar para eles agora e já tomar um lado, a gente vai estar, digamos assim, fortalecendo a guerra, a morte. Quando a gente olha para eles e vê assim, poxa, se isso está acontecendo lá, é possível que seja uma reparação de outras gerações. Então, em outras gerações, esses povos russófonos, por exemplo, na questão dessa guerra que se estende entre os povos russos e ucranianos, são questões históricas, seculares, que estão acontecendo há muito tempo. Né? Então, se a gente não sucumbam à ideia de fazer um julgamento a partir daquilo que a gente vê ou a partir das informações que a gente recebe. Busquem conhecer mais, para poder olhar, né, de uma forma mais clara, mais amorosa, entender que tudo está a serviço da vida, mesmo que difícil para nós. A questão ali entre judeus e palestinos, da mesma maneira, são questões históricas, são questões que envolvem religião, certo? São olhares diferentes dado pela religião, e a religião a gente sabe que são crenças baseadas em verdades reveladas, então elas têm o limite da crença, o limite daquilo que é o que rege essas religiões. Então, se a gente fizer um julgamento sumário agora a partir daquilo que a gente, da nossa religião, daquilo que a gente sabe pouco, que a gente sabe deles, a gente pode estar incorrendo em graves erros e criando mais exclusão e criando mais problema. Sem contar que quando a gente toma lado nesses conflitos, a gente também, a nossa força do amor, a nossa força da vida, ela vai ser drenada, ela vai ser cooptada por um dos lados e, de alguma maneira, a gente vai ficar preso a essa circunstância também, certo? Através de uma raiva, através de uma indignação, a gente acaba ficando preso dentro desses campos. O campo de guerra é um campo de morte. Nós escolhemos hoje olhar para isso com amor, com respeito profundo às diferenças de cada um, tá? E tentar, de alguma maneira, como é que eu faço
Se eu não consigo entender aquilo que acontece ali, eu posso dar um passo para trás e dizer assim, mesmo que difícil para mim, eu respeito todos e aceito. E eu estou do lado da vida. Então, se eu estou do lado da vida, eu quero e busco, de alguma maneira, uma energia de paz. E essa energia de paz, ela pode contribuir muito mais para que aqueles povos possam receber, por ressonância, essa energia de paz, do que se eu estiver alimentando mais a guerra. Certo? Então, a gente pode pensar tanto no nível pessoal, quanto no nível coletivo maior. Ok? Nós somos diferentes, humanos, vulneráveis, certo? E cada grupo, cada pessoa tem os seus desafios. Se a gente aceita os outros como são, se a gente tudo que está acontecendo, mesmo que a gente não compreenda, a gente pode estar contribuindo muito mais para o equilíbrio desta ordem de dar e receber, certo? E lembrando, né, que as relações que implicam pais e filhos, elas sempre são uma única exceção nessa regra, né? Nós não podemos, nós recebemos a vida dos nossos pais, certo? E uma coisa interessante neste movimento do equilíbrio no dar e receber é que os filhos são projetos. E muitas vezes as pessoas não têm filhos, mas a vida pode continuar através de projetos, outros projetos. Projetos que ajudem, por exemplo, a gerar mais vida para outras pessoas. Então, o nosso legado, o nosso amor pode continuar através dos projetos em outros sistemas familiares e não somente aos nossos. Beleza pura? Então, esse é um pouquinho, tá? Estou trazendo aqui em pinceladas breves, certo? E provocativas no sentido também de que vocês anotem as suas dúvidas e também questões, perguntas, e que nos alimentem no equilíbrio do dar e receber, que isso é muito bom para a vida, certo? Determinado momento da história das constelações, e muito através do que a gente sabe da Brigitte, do Bert ainda em vida, mas da Brigitte agora mais recentemente, ela percebe que essas ordens do amor, elas são como que forças inexoráveis, forças tão importantes quanto as leis físicas, por exemplo, a lei do eterno retorno, a lei da gravidade, a lei da causa e efeito. Sim, porque essas ordens que eu mencionei inicialmente para vocês, elas estão atuando o tempo todo a nível profundo, a nível oculto, a nível subjetivo, a nível inconsciente e regendo a vida. Elas regem o funcionamento das nossas relações e quando a gente começa a olhar para essas ordens do amor e perceber que elas são forças e que se a gente respeitá-las, a gente se fortalece, né, na nossa existência, no nosso caminho, no nosso destino, na nossa vida. Então, a Brigitte optou em usar esse termo forças do amor, certo? E que essas forças do amor, elas estão também a serviço de toda a humanidade, não só dos indivíduos, dos grupos, mas de toda a humanidade. E mais ainda, ela traz o olhar adulto e maduro. Uma criança, ela normalmente, ela exclui, ela não tem, né, ela não se preocupa em equilibrar aquilo que ela dá e recebe, porque ela quer muito, então ela busca sempre receber mais. Uma pessoa que recebe muito e que quer receber mais, ela está muito mais na sua criança, certo? Então, ela traz essas forças do amor como algo mais espiritual, no sentido maior, e também adulto e maduro, um amor adulto em relação à vida. Porque só com esse olhar eu posso ver as diferenças, ver o diferente,
ver aquilo que me causa dificuldade, repulsa, nojo, dor, e olhar para isso, respirar fundo, me manter na realidade e dizer assim, ok, de alguma maneira esse conflito ele está acontecendo porque ele é mais do ele tem mais coisas envolvidas do que aquilo que eu vejo apenas, ou daquilo que me chega, aquilo que me informaram. Então, eu, como um adulto, eu vou buscar conhecer mais, pesquisar mais, entrar mais dentro disso, para não tomar decisões precipitadas que possam ser danosas, e me envolva cada vez mais nisso, né? Então, nesse sentido, ela percebe que existe uma força maior que abarca e envolve todas essas três ordens do amor. E ela começou a chamar de aceitação, que é a força de aceitação, né? Ou um princípio de aceitação, que também é um princípio de gratidão. Então, aceitar e agradecer abre um caminho enorme de entendimento para tudo. Lembrar, aceitar não é se resignar. Eu aceito as pessoas difíceis, não quer dizer que eu concorde com elas, que eu siga exatamente aquilo que elas fazem. Quando eu aceito que aquela pessoa realizou um dano muito grande, eu não estou inocentando ela e dizendo que ela está certa. Eu aceito ela como ela é, que ela está enrolada, que ela está fazendo o melhor que ela pode, e que ela deve ser, sim, responsabilizada, porque é a maneira que eu tenho para, de alguma maneira, olhar de uma forma adulta para isso. Né? Então, essa força, ela compreende um olhar muito maior, não só aquele olhar restrito, gregário, de sobrevivência, infantil, arcaico, aquele olhar que me serviu para sobreviver, mas não me serve para seguir necessariamente, certo? Então, ela vai trazer para nós uma maior, uma força do amor maior, que seria uma força mais universal, sistêmica, contundente nesse sentido. Né? Então, ela traz a aceitação e a gratidão. E ela coloca isso como a primeira força do amor. O assentimento incondicional. Assentimento é uma palavra nova, ela é assentir, é dizer sim, é uma tradução do espanhol, né? Que é o dizer sim a tudo. Dizer sim à vida, a tudo como é. Quando eu olho para todos os meus ancestrais e aceito todos eles como eles foram, como eles fizeram, como eles são, né? Eles permanecem em mim, mas como eles foram, com todas as suas dificuldades, defeitos, e compreender que eles fizeram o melhor que eles puderam. Eles fizeram por amor, mesmo que tenham cometido muitos crimes graves. Foi por amor, amor a si, ou para proteção, ou amor aos seus. Então, isso me dá condições de aceitar tudo o que aconteceu antes também como o melhor. Porque tudo o que aconteceu antes com os meus ancestrais, familiares, em várias descendências, me fez chegar aqui e ser o que eu sou hoje. Né? E aceitar, por exemplo, de uma forma muito amorosa e resiliente, todos os desafios que chegam até mim, porque eu sei que esses desafios que vieram até mim, de alguma maneira, eles estão me trazendo algo que me tira do meu conforto, da minha ideia de segurança. E me tirando, isso me exige que eu busque recursos novos em mim, de compreensão, de técnicas, de maneira de olhar, e que isso vai, de alguma maneira, ser importante para o meu crescimento, o meu amadurecimento como pessoa, certo? Então, essa primeira força do amor que a Brigitte nos traz, ela já vem com uma maneira que, se a gente pensar, ela, quando eu aceito
incondicionalmente tudo que aconteceu, eu não excluo nada. Então, todos têm direito de pertencer. Eu aceito o lugar de cada um, né? Aceitando o lugar de cada um é o respeito entre a hierarquia, e eu aceito também que todos os danos causados e recebidos, eles foram importantes para que a vida, a fricção da vida gerasse mais e mais vida na busca da compensação. Então, ela é uma força que envolve todas as outras três forças do amor, certo? Lembrando agora que a segunda força do amor, que seria a primeira ordem, que seria a hierarquia, a Brigitte chama de apenas ordem, certo? Quando a ordem, tudo flui, né? Tudo foi organizado desta maneira e tudo tem uma ordem e um valor em si, tá? E nosso meu lugar no meu sistema ele é definido pela minha chegada. Eu sou o quinto filho de 7, certo? O quarto filho, de alguma maneira, né, não nasceu. Foi um aborto que minha mãe teve, né? Então, por muito tempo eu não me sentia no meu lugar. Eu não me sentia, eu não sabia se eu era o quarto ou se era o quinto, tinha um desconforto. Então, quando de alguma maneira eu, respeitando a dor da minha mãe, porque para ela era muito difícil falar sobre isso, então para ela não, né, ela não contava com esse irmão que não nasceu, eu, com respeito muito grande à dor da minha mãe, eu fui buscar, né, e foi através de um exercício sistêmico, numa constelação, onde eu percebo que havia mais um irmão. E quando eu simplesmente, no meu coração, eu dou lugar e digo, né, dentro do meu coração, eu sou o quinto. Né, e de alguma maneira, o meu irmão ou minha irmã, que não pode nascer, tu tens o teu lugar e tu és o quarto. Quando eu digo isso, eu sinto um grande alívio, eu sinto uma paz e eu sinto que eu assumo o meu lugar de direito nesta hierarquia dos irmãos, certo? O meu lugar de filho, com certeza, eu também fui buscar, né? Eu tenho 3 filhos, 2 que não nasceram, né? Então o meu terceiro filho sabe disso hoje e de alguma maneira ele também, né? Quando eu digo para ele que ele é o terceiro, isso também de alguma maneira eu senti que ele se apropria mais do lugar dele. Mas havia também alguns outros conflitos e eu, puxa, mas por que o meu filho tem né, alguma rebeldia comigo, alguma dificuldade comigo? Então, eu como pai, podendo olhar com amor para isso, eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade de assumir o meu lugar de pai do meu filho. Eu tinha dificuldade de chamá-lo de filho. E aí eu percebi que eu tinha dificuldade de assumir o meu lugar de filho do meu pai. Eu me sentia maior do que meu pai. Eu me sentia grandão, eu me sentia maior do que o meu pai. E quando eu percebo isso, também num trabalho sistêmico, e eu assumo o meu lugar e digo para o meu pai, querido pai, eu sou o teu filho, teu quinto filho, eu sou menor e tu és grande, tu és maior. Tu me, tu me deste a vida e eu agradeço. Quando eu faço esse exercício com meu pai, a palavra meu filho, ela saiu com mais facilidade e eu pude chamar meu filho. E quando eu começo a chamar ele de meu filho, ele, oi, pai. E por incrível que pareça, né, ele se aproxima muito mais de mim e eu começo a perceber que as diferenças, as dificuldades, elas começaram a diminuir bastante e hoje a gente tem uma relação maravilhosa
E eu sinto que eu tenho o meu lugar de filho do meu pai e tenho o meu lugar de pai do meu filho, certo? E lugar de irmão dos meus irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos antes do que eu e tenho 2 irmãs após. Então, esse é o meu lugar, ok? E o meu lugar também, de ordem, outra ordem que é importante, eu sou constelador familiar, mas eu sou formado pela Liane Pinto, então ela foi a que me abriu e me trouxe esse conhecimento. Então ela veio primeiro para mim, então eu tenho um respeito profundo pela minha mestra, Liane Pinto. Eu jamais poderia constelar ela, por exemplo, porque ela é maior do que eu, ela sabe mais, ela tem mais. Então eu honro o conhecimento que veio. E como eu sei que ela teve o aprendizado e recebeu todo o conhecimento, tanto do Bert quanto da Brigitte, eu também, por escala, por respeito, né, eu tenho tanto a Brigitte quanto ao Bert Hellinger um respeito enorme, porque eles vieram antes, não só pela hierarquia de tempo, mas também porque o conhecimento que eu tenho hoje, a vida que eu tenho hoje, a prática que eu faço hoje veio através deles. E eu honro este conhecimento. E essa força eu trago e contribuo de alguma maneira, dando continuidade a esse conhecimento, que é um dos propósitos que eu tenho e que eu gosto, que é, através desses cursos básicos, através das constelações, através dos grupos de estudos, dar continuidade e levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Beleza? Então, essa segunda força do amor, que é, né, ordem, ok? Então, a liberdade na ordem, claro que há. Ela fortalecendo o amor pelo outro e por todos, ela fortalece a nossa relação com algo maior. Então, eu me sinto mais livre desse sentido das prisões da matéria, das prisões das coisas que, de alguma maneira, me prendem no apego às coisas menores. Certo? E também isso se dá entre sistemas, né? Sistemas familiares também. A terceira força do amor, que é o pertencimento na ordem do amor, a Brigitte chama de inclusão, certo? Que é o respeito à diferença, né? Então, a gente hoje busca incluir todos, porque é incluir o diferente, incluir aquele que foi de alguma maneira excluído, não por pena, não por considerar essas pessoas vítimas de maneira alguma, mas simplesmente pelo fato de olhar para aquele que foi excluído e dizer assim no meu coração: tu tens o teu lugar no teu sistema, tu tens o teu lugar como diferente, tu faz parte. Tu mesmo que tu tenha cometido um crime, né? Eu não julgo o teu crime, porque quem sou eu para te julgar? Eu não sou maior do que tu, tá? Mas tu tens o teu lugar no teu sistema, certo? Então essa é a força da inclusão, tá? Entre indivíduo, entre grupos. A gente sabe, por exemplo, que tem exclusão de classes sociais enormes, assim, né? Inteiras. Em muitos países, por exemplo, a gente conhece o sistema de castas na Índia, por exemplo. Então, o Gandhi com uma força do amor incondicional, por exemplo, regido por essa primeira força, ele faz uma revolução, né? Onde ele vai lá, mesmo que ele tenha nascido numa casta, né, dos brahmanes, uma casta superior, né, ele foi lá limpar banheiros, ele foi dizer assim, não, eu sou igual a todos. Então, ali foi um ato de transgressão poderoso pela não violência, certo? A gente vê, por exemplo, os imigrantes hoje que a gente chama de imigrantes, né? Nós temos aqui na nossa cultura os imigrantes europeus que vieram aqui, mas, na verdade, eles foram
exilados, porque eles fugiram de guerras, eles foram excluídos dos seus países. Então, hoje, muitos desses povos africanos e do Oriente que vão para a Europa agora como imigrantes, como exilados, né? Eles estão indo como imigrantes que estão em busca de uma reparação histórica, porque eles estão em países pobres que foram espoliados por uma prática do velho mundo, né, europeia, imperialista. Então, isso é uma maneira de compensação. Quando eu falo em compensação, eu já estou falando da quarta força do amor, tá? Compensação entre perdas e ganhos. Se aquele povo africano perdeu porque foi espoliado, as outras gerações, né, que vão estar mais pobres porque a riqueza criou problemas e mortes, sem saber, muitos dessas outras gerações vão, né, para a Europa como exilados e vão lá assumir lugar de buscar o que é seu. Isso são compensações, digamos assim, inconscientes, geracionais. Então, nós estamos lidando aqui com compensação geracional, deve um termo muito usado, né, dentro da lógica sistêmica, que são essas forças transgeracionais, né? Aquilo que vai estar incidindo de uma geração para outra e a gente acha que isso vem de graça. Nada é de graça, nem o pão, nem a cachaça, sinto muito. Tudo tem um porquê de ser assim como é, certo? E essa é a força de reparação do equilíbrio em dar e receber, né? Então, aí a gente vai, nessa quarta força do amor, ir um pouco mais longe, tá? Compreender, aí vem o conhecimento da física quântica, e que tudo está, enquanto matéria, enquanto energia, enquanto polaridades. Então, a força das polaridades, ela se dá o tempo todo, né? Masculino e feminino, certo? O claro e o escuro, o sim e o não, a vida e a morte. E aí a gente pode pensar sempre nesses opostos, direita e esquerda, né? Dentro da política, por exemplo, homem e mulher, masculino e feminino, que são diferentes, certo? Então, quando há esses opostos em desequilíbrio, eles estão buscando, de alguma maneira, que a vida, né, seja mexida para que alguém possa, no reequilíbrio dessas polaridades, na fusão desses opostos, criar algo novo. Quando a gente reequilibra, por exemplo, alguém me causa um dano, alguém, né, me causou um mal muito grande, me tirou algo, eu me sinto prejudicado, certo? Então, a primeira coisa que eu faço, de alguma maneira, quando eu, com um olhar adulto, eu reconheço que eu fui lesado, eu vou me colocar diante dessa pessoa e chegar, opa, peraí, isso me causou um dano, ok? Então, quando eu estou falando isso, eu estou em busca de uma reparação, né? E se a outra pessoa recebe essa informação e ela se dá conta que ela causou isso, mesmo que ela, né, já saiba que tenha causado um mal, mas de alguma maneira ela reconhece que isso causou um dano maior, certo? E ela, quando ela olha para isso e reconhece, já se inicia uma reparação, inicia a compensação. E quando ela aceita e diz, ok, né, eu fiz, né? Mas, enfim, eu assumo a responsabilidade sobre isso. Quando ela diz isso, eu me sinto aliviado e reparado. Quando isso acontece, ambos, os dois, juntos, eles dão um salto de qualidade, né? Porque eles acessaram uma força, uma frequência de amor maior daquela que eles estavam. Isso a gente pode chamar de salto quântico, a gente pode chamar de cura, a gente pode chamar de evolução, que a gente pode chamar de reparação. E quando isso acontece, há uma fusão, né? Tanto nele quanto em mim. E quando isso acontece, imediatamente já se cria um novo oposto, porque a vida é dinâmica, né? A vida é dinâmica.
Então, não existe inquietude, né? Eu vou meditar não vou meditar para ficar em silêncio, para ficar só numa pasmaceira, para ficar, né, passivo. Não existe essa passividade, nem nas culturas orientais, na meditação, não existe passividade. Existe acalmar a mente, existe eu poder abrandar todas essas forças que estão dentro de mim quando eu estou envolvido nos conflitos e nas dificuldades, para poder olhar melhor para isso e poder tomar melhores decisões. Simples assim. É inevitável. O conflito existe para que a gente cresça. Não tem como fugir. Fugir de um conflito é que nem fugir do rabo ou fugir da sombra. Não tem saída, certo? E lembrando, né? Se a força da aceitação incondicional ela abarca todas as outras três forças do amor, essa força de compensação, no equilíbrio entre perdas e danos, perdas e ganhos, entre danos e ganhos, ela se dá a todo momento. Por exemplo, quando há uma desordem, o que acontece? Imediatamente tem um desequilíbrio no dar e receber. Quando tem uma exclusão, imediatamente entra em ação a força de reparação. Beleza? E essa força, então, está atuando o tempo todo. Então, só para a gente ver que essas forças do amor, elas atuam de uma forma muito interligadas e simultâneas, muitas vezes. E nós estamos aqui para observar primeiro, ver como isso brota em mim, o que acontece comigo quando eu estou diante de um conflito, uma dificuldade ou algo difícil, um destino pesado, seja ele qual for, e eu possa respirar neste lugar, abrir mais os meus sentidos, mais clareza, e na aceitação eu me alivio e tomo o meu lugar no mundo. E posso ver com muito mais lucidez. Eu adoro essa palavra. O que é a lucidez? É a luz. A luz que está aí presente para todo mundo. Então, quanto mais lucidez, menos escuridão, né, nesse sentido de escuridão no sentido de ignorância ou de inconsciência, tá? Não de outra coisa, né, que não tem a ver com esses conceitos. Beleza, gente querida? Então, aqui nós vamos finalizando essa segunda aula, onde nós falamos bastante sobre as três ordens do amor, organizadas e trazidas e nos entregue pelo grande mestre Bert Hellinger, e as quatro forças do amor, organizadas, né, e já reformatadas mais profundamente, no meu ponto de vista, pela Brigitte Champetier de Ribes, e que ela está aí nos trazendo, nos oferecendo neste momento. E pode-se dizer que elas estão em crescimento, em evolução, elas não param por aqui. Não acredito que elas vão modificar-se no sentido de haver uma outra. É possível? Tudo é possível. Mas essas quatro forças do amor, elas têm uma clareza em si e uma construção que, de alguma maneira, a gente pode dizer que nós temos muito, muito o que aprofundar no sentido de praticar, de aprender e de desenvolver e de crescer com esta base maravilhosa e que dá toda a sustentação, né, junto com outras ferramentas, claro, mas conceitualmente as novas constelações familiares, sistêmicas e quânticas. Aos que ficarem, depois da aula, os exercícios no final, e quem esteve com a gente, muito grato, e quem está assistindo agora, muito grato também.
com amor e respeito, eu finalizo agradecendo aos mestres e agradecendo a cada um de vocês, certo? Beijo no coração, até a terceira aula. Até mais.